Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Vito, sou doutorando em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Sou orientado pela professora Jamile da Silva Lima Paiá, e o nosso trabalho tem como título Mobilidade e Racismo na obra Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Para introduzir o trabalho, temos aqui uma imagem da obra e também da autora. A obra Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, foi publicada em 2016 e é potente para pensar no racismo que atravessa o Brasil. Este livro, né, este conjunto de contos, permite pensar, então, nesse racismo experienciado pela população negra no cotidiano das periferias do Brasil, vidas marcadas por violência, sangue, dor, abandono e imobilidade, mazelas geracionais e vidas ceifadas a qualquer instante ao se deslocarem pela cidade. Os contos são permeados de dilemas sociais, sexuais e existenciais que afetam a população negra, mães, avós, amantes, homens e mulheres. Então, a partir desse contexto, temos como objetivo nesse trabalho problematizar a relação entre mobilidade e racismo em sua constituição fenomênica, uma vez que a experiência de mobilidade na cidade não é igual para brancos e negros. Com isso, a nossa metodologia consistiu na leitura de quatro contos. Os contos são Maria, Cida, Lumbiá e Ardoca, buscando compreender como o racismo interfere na mobilidade experienciada pela população negra. Também, cada conto expressa uma relação entre racismo e mobilidade, no trajeto do ônibus para casa, na percepção da cidade ao correr e caminhar, ao fugir a pé, diante de perseguições e o abandono à própria morte em meio ao fluxo do trem. E, por meio de elementos de mobilidade e racismo nos contos selecionados, dialogamos com Fanon, Malcolm Ferdinand, Marcos Mondardo e Tim Kressel. No caso, Fanon e o Ferdinand vão falar sobre o racismo, o Mondardo sobre a descolonialidade e o Kressel sobre a mobilidade. Então, o intuito nesse trabalho, né, e também metodológico, foi buscar essa relação entre mobilidade e racismo, partindo dos contos presentes na obra da Conceição Evaristo, dos contos selecionados, e dialogar com autores que debatem sobre as temáticas levantadas pela autora nos contos. É, Com isso, agora nesse momento, eu vou comentar também com vocês brevemente o que cada conto aborda. Eu tenho aqui os quatro contos: Maria, Cida, Lumbiá e Ardoca. No caso, o conto de Maria, ele coloca a Maria, né, como uma mulher que estava cansada de diariamente pagar um elevado preço na passagem de ônibus no trajeto de casa para o trabalho. Maria tinha dois filhos e às vezes levava para casa alguns restos de comida que a patroa dava para ela. E um dia, ao pegar o ônibus do trabalho para casa, no trajeto ela encontrou o pai de seus filhos, que sentou ao seu lado. E de repente, o homem promoveu um assalto. Após o assalto, Maria continuou no ônibus, mas os passageiros acharam que ela era cúmplice do assaltante. Xingaram ela e começaram a agredi-la fisicamente. O motorista, quando viu a situação, tentou impedir, dizendo que a conhecia e que ela pegava o ônibus diariamente de casa para o trabalho. Mas não adiantou. Os passageiros que estavam no ônibus que foram assaltados canalizaram sua raiva contra Maria, já que o assaltante estava sentado ao lado dela, e continuaram agredindo ela até que ela não aguentou e ela morreu espancada. A sua vida foi ceifada dentro do ônibus. Maria não chegou em casa e os filhos nunca mais a viram. O segundo conto, Cida, é, retrata sobre uma desportista
que corria toda manhã, passava pela banca de jornal, chegava em casa, tomava um banho, fervia o leite, se vestia, ia trabalhar. Cida vivia correndo o tempo todo, freneticamente no tempo, no ritmo da cidade, numa corda bamba, invisível e opressora do tempo. Cida estava sintonizada com a veloz e frenética vida na cidade, sempre preocupada em dar conta de tudo, cuidar da saúde, trabalho, estudar inglês, com várias metas. Todas as manhãs corria sozinha. Anos depois, já adulta, um belo momento ela desacelerou e começou a perceber a beleza da vida, da praia, inclusive praia na qual ela sempre corria, mas nunca contemplava. A vontade de acessar, né, o que nunca teve, uma nova experiência. O conto de Lumbiá retrata sobre um garoto, o Lumbiá, que se deslocava do subúrbio para o centro, e num dia frio ele se perdeu de sua irmã. Tremia de frio, esperou em frente a uma loja para ver se ela ia aparecer. O segurança viu e espantou ele. Na verdade, o expulsou. Ele entrou numa igreja, nu, pobre, tremendo de frio, para tocar na imagem do menino Jesus. Quando a segurança viu ele e o Lumbiá, o garoto saiu correndo, o segurança correndo atrás. Lumbiá, desesperado, correndo do segurança, saiu da igreja, atravessou a rua, mas não olhou para o lado. E no que ele atravessou a rua sem olhar para o lado, veio um carro e o atropelou. O quarto conto, Ei Ardoca, o Ardoca costumeiramente andava de trem, atento, tenso, como se o trem fosse colidir. Sentia-se cansado da vida, do trabalho, bebia, suava frio, enquanto se apoiava no chão. Todos passavam do lado dele, enquanto ele estava suando frio. Passavam do lado, vendedores ambulantes, alguns até pulavam por cima dele, crentes cantando hino, mas ninguém estendia a mão para ajudá-lo. Alguns encolhiam um pé. Só uma moça parou para ajudá-lo, mas quando ela estava nessa movimentação para ajudá-lo, chegaram os assaltantes e levaram tudo que o Ardoca tinha, o pouco que ele tinha. Ninguém interpelava perguntando o que estava acontecendo. Ele já estava quase morto. Para acabar com a própria vida, ele tomou um veneno, entrou no trem para morrer dentro do trem, enquanto o vagão se locomovia. Esses quatro contos permitem pensar alguns elementos ligados à ocupação do espaço público, à empatia, também à canalização do ódio, do racismo, à generalização das pessoas negras, à pressa, o- a pressa no sentido de conquistas que são mais árduas para quem é negro, para quem é negra, comparada à população branca. O negro que começa a sentir que tem que ser bom em tudo que faz, já que estamos numa sociedade que coloca nós passos para trás para alcançar determinados objetivos, entre outros elementos, como aquilo que nós identificamos que atravessa os quatro pontos, a mobilidade e o racismo. E a partir disso, nós buscamos então um diálogo com autores. Identificamos uma possibilidade de diálogo com autores, como o Creswell, o Fanon, o Ferdinand. E nesse caso, né, o Creswell, ele escreve que a mobilidade é pensada na escala do corpo, né, por meio do ato de se deslocar, migrar, dançar, entre outras possibilidades. A mobilidade do corpo não está limitada às paredes do corpo, mas envolve, por exemplo, o movimento sanguíneo, o trajeto
entre o ponto A e B é significativo e carregado de poder. E aí nós podemos pensar, por exemplo, no primeiro conto, né, no último conto, a Maria, o Ardoca, a violência, a morte dele ceifada, a Maria dentro do ônibus, o Ardoca dentro de um trem. O Fanon, ele escreve que o mundo do colono, imposto pelo colonizador, carece de infraestrutura, está condenado à imobilidade. E essa imobilidade permite pensar também nos acessos que a população negra tem ou deixa de ter. No caso do garoto, o Lumbiá, que foi expulso, né, da igreja, e, e como que essa restrição de espaço acontece e o porquê ela acontece com raízes históricas, coloniais. O Ferdinand, ele argumenta que, em meio à escassez de terra a qual os negros eram condenados na obrigação de alimentar os escravos, os senhores atribuíam-lhes lotes de terra para cultivar a própria comida. Cultivavam alimentos nos jardins crioulos, elaboravam pratos, dançavam e nutriam intimidade e cumplicidade com os demais escravizados por meio de cantos, risos, orações e outras práticas espirituais. Então, no lote destinado pelo colono para que a população escravizada realizasse as suas práticas para manter, né, que inclusive era para retroalimentar o próprio colonizador, nessa microescala tinha uma mobilidade exercida pela população negra, mas era dentro daquilo que era imposto pelo colonizador. A população negra e indígena, né, com mobilidades ceifadas. A cidade não é de todos, para todos e por todos. Não é para todos quando evidenciamos o acesso a direitos e poderes. Quem escreve isso? A Joyce Barth. E conforme Bergman, a mobilidade do corpo na sociedade, da informação, e que algumas pessoas e grupos são vítimas da exclusão social estruturada pela mobilidade, não podendo decidir para onde se deslocar, sem direito de se movimentar ou direito de permanecer. E esse elemento permite pensar muito nos quatro contos que foi apresentado. O autor reformula o penso logo existo de Descartes para movo-me, logo existo. Sou como me movo. E questiona a ética dos transportes, né? Deveria aí considerar a necessidade existencial da mobilidade. Sou como me movo. Isso permite pensar os lugares por onde me movo. Por que me movo, por onde movo? É ligado apenas ao fator financeiro ou também está ligado àquilo que foi pensado, planejado e arquitetado para que eu pudesse ou não pudesse me mover? E aí, no caso financeiro, parece que é apenas um elemento dentro de uma complexidade maior. É, Dando continuidade, Creswell escreve que falta fluidez para os grupos marginalizados na sociedade moderna. Modernidade em que nada é fixo e seguro. O caótico sempre está em movimento. Mobilidade é centro e margem. E aí também permite pensar a mobilidade da margem para o centro. Uma mobilidade em que depende do transporte público, de carros, bicicleta, quais são as alternativas presentes na cidade. O movimento e a mobilidade ocorrem nos espaços e nos lugares, apontando a importância de considerarmos o espaço vivido, o espaço em que nos movemos. Bergman critica os planejamentos urbanos e paisagísticos que não considera o espaço e o lugar como emergentes das práticas, ideologias e sentimentos dos habitantes. A população negra, concentrada nas áreas periféricas, não possui o mesmo acesso que as pessoas em áreas nobres. Linhas de ônibus,
escassas, passagens com preço alto e elevado tempo de deslocamento entre a favela e lugares de trabalho. Uber com preço elevado ou áreas consideradas de risco, como os casos de Uber no Rio de Janeiro, com as zonas, áreas vermelhas. Então, cabe questionar por que tem esse engessamento imposto sobre esses lugares que já estão afastados e a ideia não é integrá-los. De acordo com o BERF, 2023, é um privilégio sair de casa sem se preocupar com a roupa que vai usar, andar por uma rua asfaltada e não ter que se deslocar para outros lugares em busca de água e realizar um trajeto de bicicleta de meia hora de casa para o trabalho ou em alguma área verde. Então, esse privilégio, ele pertence predominantemente à população branca e não à população negra. Em grandes centros urbanos e em boa parte das cidades brasileiras, os melhores equipamentos urbanos estão na região central, os parques também. E quando nós paramos para analisar qual é o perfil das pessoas predominantemente que habitam a região central, são pessoas brancas. Então, com isso, o trabalho possibilita a gente pensar que os contos em foco lembram Mondardo ao convidar para ver o mundo pelos próprios olhos, a partir da realidade latino-americana, em diálogo com vozes silenciadas na constituição da sociedade moderna colonial. Também que as experiências de racismo tecidas nos quatro contos analisados, seja no ônibus, trem ou andar a pé, contribuem para tornar a mobilidade menos segura, possibilitam pensar em uma mobilidade menos segura para a população negra e pode interromper suas vidas de modo violento e repentino. Os casos de racismo, violência, mobilidade, dificuldade nos contos de Evaristo e realidade, né, realidade brasileira dialogam com Berf ao escrever que a organização brasileira ela é fruto de um planejamento pautado na divisão racial do espaço. Aqui eu tenho algumas referências que nós utilizamos para construir o trabalho. Agradeço vocês por ouvirem, pela presença, participação. Então, o nosso trabalho teve esse intuito de, a partir dos quatro pontos selecionados na obra Olhos d'Água, pensar como eles possibilitam refletir sobre e aproximar, né, relacionar mobilidade e racismo, e dialogar com autores que falam sobre racismo, mobilidade e a descolonialidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Abraço, fiquem bem.